Boa noite a todos. Uma dúvida: brasileiro morando no exterior, Estados Unidos, em viagem para Portugal, teve a mala de toda a família extraviada, né? Que indica bagagem, no caso, né? Voo dos Estados Unidos para Portugal, voando pela TAP. Conseguimos demandar no Brasil? Priscila, vamos lá. Essa pergunta ela envolve aí lei de introdução às normas do direito brasileiro, Código Civil, que envolve domicílio. Vamos raciocinar o seguinte: para mim, a resposta é sim, caso esse consumidor também tenha domicílio no Brasil. Tá? Por quê? A pessoa ela pode ter vários domicílios. O domicílio ele não é necessariamente onde a pessoa reside. Tá? Se eu resido aqui em Cataguases, mas tenho, por exemplo, uma casa de praia, né, em algum lugar no litoral, ali também é meu domicílio. Então, a pessoa pode ter domicílio no Brasil e no exterior, concomitantemente. Né? Se aqui no Brasil ele também desenvolve algum tipo de relação, tem as relações jurídicas dele aqui, ele pode demandar sim, porque a defesa do consumidor em juízo prevê que o consumidor prevalece o foro de domicílio do consumidor. Tanto é que o código ele usa o vocábulo domicílio. Tá? E considerando que a TAP ela tem representação no Brasil, eu vou fazer uma analogia aqui até com uma jurisprudência do STJ, o entendimento do STJ para compra de produto de marca global. A pessoa que adquire, por exemplo, um Xbox lá na Europa, e ele traz esse Xbox para o Brasil, ele apresenta vício aqui, apresenta algum tipo de problema aqui, ela pode demandar a fabricante aqui no Brasil. Então, como a TAP tem representação no Brasil, é uma empresa também que realiza operações do Brasil para a Europa, para mim a resposta é muito tranquila. Desde que ele prove que ele tem domicílio no Brasil, esse consumidor tem domicílio no Brasil, ele pode demandar aqui. Tá? Agora, fica a pergunta, porque se ele mora nos Estados Unidos, isso vai criar um embaraço processual. Né? Alguém discorda aqui? Alguém que entende de direito internacional? Cláudio, o que você acha disso? Principalmente se for no juizado, que ele vai ter que comparecer pessoalmente à audiência, né? Ou então aí vai ter um problema danado, porque ele vai ter aí, talvez não, ele vai ter que fazer isso, uma procuração do instrumento público para o advogado representá-lo, né? E aí, mas cria, de qualquer forma, um embaraço processual. Agora, eu aconselho o seguinte: ele mora nos Estados Unidos, talvez lá ele até consiga uma indenização de forma mais rápida, tá? E mais eficiente, até maior do que ele ganharia aqui no Brasil. Porque, por exemplo, eu já vi casos de overbooking, que é aquele quando o passageiro é impedido de embarcar no avião porque ele está muito cheio, né? Foram vendidos mais passagens do que o número de assentos da aeronave, em que a companhia aérea oferece lá $10.000 para a pessoa desistir de voar naquele voo ali. Então, teria que dar uma pesquisada como é que funciona lá nos Estados Unidos para esse tipo de caso. Tá? Espero Vitor, que eu tenha tenha eu nunca respondido. entrei com uma ação. Hum. Eu nunca entrei com uma ação assim, mas eu tenho uma colega, né, aqui do Rio, que tem um irmão que mora nos Estados Unidos. Houve um caso parecido, ela demandou no Brasil. A empresa, não lembro qual era a empresa aérea, mas a empresa contestou, né, a competência, porque o cara tinha, na inscrição para fazer a compra no site, estava o endereço dos Estados Unidos, o cara já tinha green card, o cara já morava nos Estados Unidos há muitos anos, o cartão dele o endereço do cartão era nos Estados Unidos, ou seja, ele falou, olha, ele não tem mais nenhum vínculo com o Brasil, a não ser familiar. Existe o então, risco. não caberia demanda no Brasil. Existe o risco. Então, teve esse conflito aí. Não sei como se resolveu, mas eu acredito que não tenha declinado de competência, tem sustentação. Isso é o típico caso, cara. Tem que pesquisar precedente, né? Exatamente. Para saber. Aqui a gente está fazendo um exercício mental de teses, né? Teses jurídicas. Mas na prática existe essa dificuldade, né? E a questão é o interesse de demandar no Brasil, né? Com a justiça
lenta. Brasileira. Né, tomando aí, dificilmente nos Estados Unidos ele não obteria uma sentença de mero aborrecimento, né? Exato, eu ia falar isso, é o risco também daquela indenização ridícula, uma sentença de mero aborrecimento, né? Então tem que dar uma pesquisada nisso aí. E outra coisa, lembrando nem que correu risco de extinção porque não requeriu extrajudicialmente antes. extravio de bagagem é regulado também, o Gabriel, pela Convenção de Montreal, tá? Então tem aí, envolve normas internacionais, e o STF já disse que não se aplica Código de Defesa do Consumidor para caso de extravio de bagagem. Tá? Só para dano moral. Mas extravio de bagagem é indenização tarifada da Convenção de Montreal. Decisão recente do STF, logo do início da pandemia, salvo engano. Beleza? Espero que eu tenha respondido aí, Priscila.